Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que todos estejam bem, lendo a Bíblia, orando. Eu sempre faço esse lembrete para vocês. Claro, porque a nossa vida depende disso, de nos relacionar com Deus. Afinal, nós somos crentes. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não é crente, não entregou sua vida a Deus, não entregou sua vida a Jesus Cristo, não confiou em Jesus Cristo como Salvador, você ainda é um ímpio. Então, procure conhecer o Evangelho, conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Salvador Jesus, para que você se torne um crente, um justo, justificado por Cristo, tá bom? Então por isso que eu faço esses lembretes a vocês, porque o crente, ele precisa se relacionar com Deus, se relacionando através da oração, falando com Deus, através da leitura bíblica, quando Deus fala conosco, e infelizmente nós estamos privados aí da comunhão dos irmãos. Temos aí, mandamos mensagem, vídeo, fazemos conferências, mas não temos aquela comunhão agradável de estarmos todos juntos na igreja. Isso é muito ruim. Espero que passe logo, que vocês continuem orando para que tudo isso passe logo, porque nós, como crentes, sofremos muito por falta dessa comunhão lá na igreja, de estarmos juntos com os irmãos, cultuando a Deus. Então orem bastante para que Deus faça isso passar logo e que durante esse tempo aprendamos a valorizar a comunhão dos irmãos. E eventualmente faça aí uma ligação para o seu amiguinho, uma conferência em vídeo, conte como é que está a sua vida, participe. Nossa igreja tem promovido conferências também, os Darachinhos fizeram conferência. Então, esteja ligado aí nas programações da nossa igreja, você que é da Igreja Batista Redenção, e você que está assistindo em outro lugar, pertence a alguma outra igreja, faça isso, mantenha aí o contato com os irmãos para suprir aí, nem que seja um pouquinho dessa falta de comunhão, tá bom? E nós vamos continuar a nossa história, a história do livro de Reis, o primeiro livro dos Reis. Vocês lembram o que aconteceu na semana passada, na aula passada? Nós começamos a estabelecer um contraste. O que é um contraste? É algo que tem uma certa aparência e outro que tem uma aparência totalmente diferente. Isso aqui é um contraste, é o preto fazendo contraste com o branco, com o que é o escuro fazendo contraste com o que é claro, é a treva fazendo contraste com a luz. E qual era o nosso contraste aqui? Era o rei Acabe, que é um rei ímpio, e Josafá, que era um rei justo. Então nós estabelecemos aí um contraste. Nós falamos, se eu não me engano, sobre 5 marcas de cada um desses reis, o que eles fizeram, o seu relacionamento com Deus, se Deus os aprovava ou não. Assista a aula passada para você entrar neste entendimento e saber o que está acontecendo. Então nós abrimos a Bíblia em 1 Reis 22, deixa a sua Bíblia aberta no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22. Nós começamos ali, falamos sobre os primeiros 4 versículos, estabelecendo aí esse contraste entre Josafá e Acabe. E vamos continuar hoje falando sobre esse contraste. E um contraste muito claro, muito específico aqui no decorrer do texto e importante para a nossa vida. Você vai descobrir pelo exemplo de Josafá ou de Acabe, se você é ímpio ou justo, ou crente. Nós chamamos aqui o crente e o ímpio. Você vai descobrir, porque Josafá deu mais uma vez o exemplo de ser alguém crente, que confia em Deus, que conhece a Deus, e Acabe mais uma vez deu aí a mostra de ser alguém ímpio, que despreza as coisas de Deus e tudo o que ele diz. Tá bom? Então vamos continuar com esse contraste. E aí, pela manhã agora, no estudo de agora, nós vamos ver a história de Josafá. Então a parte boa, a parte justa aqui desse contraste. E à noite, na aula da noite, no próximo vídeo,
nós vamos ver a parte do ímpio, que é a parte do rei Acabe. Então não se desconecte, fique comigo, pega a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, seu lápis e anote o que nós vamos falar aqui. Nós vamos utilizar bastante a Bíblia, então esteja preparado para folhear a sua Bíblia. Se você tiver a Bíblia digital, fique esperto aí para clicar. É bom que você tenha a Bíblia de papel, não tem problema ter Bíblia digital. Seria legal de papel, mas depois eu explico por quê. Mas se você tem a Bíblia de papel ou digital, fique aí ligado porque nós vamos folhear e saber. Já vou falar para vocês a nossa mensagem central. Vocês já viram aí no título do vídeo. Que o crente preza pela vontade de Deus. O crente preza, o justo, aquele que teme a Deus, ele preza pela vontade de Deus. Ele quer conhecer, ele busca conhecer a vontade de Deus. E onde no nosso texto Josafá buscou conhecer ou mostrou esse interesse na vontade de Deus. Você busca conhecer a vontade de Deus? Josafá tinha esse interesse. Tinha um grande interesse em fazer aquilo que Deus mandava. Você tem esse interesse em fazer o que Deus manda? Vamos ver se você se identifica mais com Josafá ou com Acabe. Josafá, justo como era, ele prezava pela vontade de Deus, ele queria saber. E aí ele demonstrou no versículo 5, abra aí 1 Reis 22 no versículo 5 e o versículo 7. Vamos ver aqui. Hoje eu não vou entrar na história. Hoje eu não vou explicar aqui como a gente tem o costume de explicar versículo por versículo, retirar algum detalhe da história. Eu não vou fazer isso. Vocês lembram que nós estamos aqui a mensagem central da aula passada é que Deus rejeitava a aliança entre o justo e o ímpio. Essa aliança entre Josafá e Acabe, Deus rejeitou isso. A nossa história vai até o versículo 28, mas estou aqui trazendo para vocês aí uma sublição, subverdade central que eu retirei de alguns versículos. E essa mensagem central é a de hoje, agora pela manhã, é que o crente preza pela vontade de Deus, tá bom? Agora acompanhe aí onde Josafá demonstrou esse desejo, esse anseio por conhecer a vontade de Deus. Vocês lembram o nosso contexto? Lembra o nosso contexto? Vou explicar para vocês. Eu sei se vocês querem ler o versículo, porque já abriram. Calma. Vamos relembrar um pouquinho. Acabe e Josafá eram parentes. Se você não sabe onde nasceu essa relação de parentesco, volta no vídeo anterior, tá? Mas saiba que eles eram parentes. Aí Josafá foi visitar Acabe. Nessa visita, Acabe chegou e convenceu Josafá, vamos à guerra, vamos fazer uma guerra, vamos retomar uma cidade que ficava além do Jordão. Vai aparecer aí no mapa a cidade de Ramote-Gileade. Ramote-Gileade, uma cidade que ficava distante de Samaria, bem distante de Samaria. É importante saber isso porque nos eventos que seguirão, Acabe vai morrer lá em Ramote-Gileade, nessa batalha contra a Síria. A Síria que sempre lutou aí contra Israel em todos os anos do reinado de Acabe e anos passados também, reinados anteriores. Mas, vejam aí no mapinha, Ramote-Gileade, uma cidade muito distante de Samaria. E Acabe inventou de ir lá retomar essa cidade que ficava ali na fronteira entre Israel e o reinado da Síria. Então esse aqui é o nosso contexto. E Josafá o que fez? Porque tinha essa relação de parentesco, não queria também empreender a guerra contra Israel, porque eram todos israelitas, o reino de Israel e o reino de Judá. Ele falou, tá bom, vamos lá, vamos para esta batalha. Lembrando que Deus rejeitou essa aliança. Josafá foi punido por causa disso. Vou mostrar para vocês lá mais para frente outros estudos que Josafá foi punido por causa disso. E Acabe foi punido com a morte.
A sua morte já estava decretada por Deus, como essa sentença quem trouxe foi Elias, já estava decretada e eventualmente ele morreria. E vai morrer ainda nesse capítulo, mas bem lá no final, tá bom? Então esse é o nosso contexto. E aí o que aconteceu? Antes de colocar a armadura, vamos para a batalha. Antes de fazer isso, Josafá teve uma preocupação que todos nós deveríamos ter para fazer as coisas da nossa vida, para tomar decisões na nossa vida. Todos nós deveríamos ter essa preocupação, que é saber a vontade de Deus. Saber a vontade, porque o crente preza pela vontade de Deus. Quer saber o que Deus pensa acerca disso ou daquilo, para poder fazer a vontade de Deus, para poder agir conforme a vontade de Deus. Essa é a postura natural do crente, aquele que ama a Deus e o teme. Veja no versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel. Ele meio que já tinha aceitado. Falando. No versículo 4 ele falou: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Eu vou à batalha com você. Mas vamos consultar. Vejam aí no versículo 5. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Josafá está dizendo: Acabe, eu estou com você, mas vamos consultar o que Deus diz acerca disso primeiro? Isso é muito importante. Então veja aqui no versículo 7. Versículo 7, ele diz o seguinte: disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Por que ele fez essa pergunta? Porque Acabe, lá no versículo 6, trouxe cerca de 400 homens que não eram profetas do Senhor. E Josafá sabia disso. Ele perguntou mais uma vez. Perguntou no versículo 5, vamos consultar a vontade de Deus. Acabe, tudo bem, vou trazer aqui 40 profetas. Esses 40 eram 40 profetas falsos. E no versículo 7, Josafá disse: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos. A sua preocupação estava lá. Sua preocupação demonstrava que ele era um homem justo, um homem que temia a Deus e queria saber a sua vontade. E eu quero apresentar para vocês, não mais agora no texto, não vou, como eu disse para vocês, não vou explicar cada versículo como é o nosso costume. Eu quero apresentar para vocês, à luz do ensino geral da Bíblia, no ensino geral da Escritura, o modo como nós podemos conhecer a vontade de Deus. Como nós podemos? Eu acabei de falar para vocês que é importante buscar conhecer a vontade de Deus, saber o que Deus quer para a nossa vida. Mas como eu faço isso? Onde está a vontade de Deus? Está nos profetas ainda? No Antigo Testamento, a vontade de Deus era revelada por meio dos profetas. Nós temos profetas hoje, nós precisamos saber, porque queremos viver como Deus manda, para assim sermos felizes, para assim sermos abençoados ou bem-aventurados e estarmos em paz com o Senhor. Então, onde nós podemos conhecer, aprender a vontade de Deus? Primeiro lugar, onde nós podemos aprender, conhecer a vontade de Deus é na Bíblia, na sua Bíblia. Vontade revelada de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, contém aí a expressão da sua vontade. Sim, abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo e você vai encontrar que a palavra de Deus serve sim para mostrar a vontade de Deus, serve para guiar a nossa vida. 2 Timóteo 3, no versículo 16, se obtivermos conhecimento da palavra, nós vamos viver corretamente, nós vamos viver em santidade, nós vamos viver do modo como Deus quer. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é outra palavra para a Bíblia, para o conjunto dos escritos bíblicos, tá bom? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, tudo que está aqui, todas essas letras, todos esses versículos e capítulos
Tudo isso é palavra de Deus. Acompanhe a leitura. E útil para o quê? Para o ensino. Olha aqui, estamos aprendendo acerca de Deus e da sua vontade. É útil para o ensino, para a repreensão. Olha aqui, a palavra de Deus também nos aponta os nossos pecados. Então, a vontade de Deus acerca do que estamos fazendo errado, a Bíblia mostra. Então, a Escritura é importante para isso também. Para a correção, para a educação na justiça. Para que tudo isso? Me alimentei da palavra, busquei nela conhecer a palavra de Deus. O que vai acontecer? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Aqui perfeito não é que ele não vai ter pecado, não é isso. A fim de que ele seja completo e nada lhe falte. Então ele sempre toma boas decisões. É um homem completo, é um homem perfeito. Perfeito nesse sentido, tá? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, ele faz o que é bom, ele faz o que Deus manda. Então a Bíblia é o primeiro lugar onde nós encontramos a vontade de Deus. Eu quero fazer aqui uma rápida ressalva. Eu não sei que igreja você frequenta, eu não sei que meio que você está. Eu conheço aqui os irmãos da Igreja Batista Redenção, as crianças, os adolescentes da Igreja Batista Redenção, conheço todos. E nós aqui ensinamos, à luz das Escrituras, que é a palavra de Deus a autoridade sobre a nossa vida. Ninguém deve chegar para você, nenhum pastor, nenhum diácono, nenhum líder, ninguém da igreja deve chegar para você e falar como você deve viver. E esse mandamento, essa ordem ou esse conselho, se isso tudo estiver contrário ao que a Bíblia diz, rejeite esta pessoa, rejeite o que ela está dizendo. Nós agimos como os bereanos. Nós ouvimos uma instrução, nós ouvimos alguém falando algo espiritual, algum conselho, e nós fazemos um julgamento. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Sim ou não? Se estiver de acordo, ok. Você está seguindo o conselho desse irmão, a ordem desse irmão, dessa pessoa, porque ela está de acordo com a vontade de Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser aí o seu crivo, deve ser aí o modo ou lugar por onde você julga esses conselhos, essas ordens, tá bom? Se você tem papai e mamãe em casa, você deve obedecer os seus pais em tudo. Isso está escrito lá em Filipenses: filhos, obedeçam os seus pais em tudo, porque isto agrada o Senhor. Então vocês não devem questionar os seus pais acerca dos seus motivos, vocês devem obedecer os seus pais. Está lá em Filipenses 2,14. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Se os seus pais são crentes, melhor ainda, porque eles vão agir ou falar o que você deve fazer de acordo com a palavra de Deus. Se você não tem pais crentes, continue obedecendo a eles. Continue se sujeitando à autoridade deles. E se preparando com a Bíblia. Leia, estude a Bíblia, procure conhecer a vontade de Deus. E assim você vai estar preparado, completo, será completo e para fazer toda boa obra. Ok? Segundo lugar onde nós podemos conhecer a vontade de Deus. Só na Bíblia? Será que ela se manifesta só na Bíblia? Tem mais um lugar que ela se manifesta, que é nos irmãos. Os irmãos são meio da expressão da vontade de Deus. Sim, abra sua Bíblia em Tito 2. Está pertinho aí de Timóteo, é o próximo livro, Tito 2, 3 e 4. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Isso aqui é as senhoras da igreja, as mulheres idosas. Para que elas devem agir assim? Não caluniadoras, não escravizadas a vinho, não pode
ser dependente de álcool, sejam mestras do bem, fazem boas obras. Por que elas devem ser assim? Porque, versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Esse é o objetivo. Aí o versículo 5 segue, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, nós encontramos aí como nós devemos agir. Como eu posso ser uma boa dona de casa? Eu leio a palavra, busco conhecer a palavra, o que a Bíblia diz sobre isso, mas eu também busco conselho nas mulheres idosas, nas mulheres da igreja, as mulheres cristãs, crentes, obviamente. Eu busco conselho nelas também, porque Deus as usa, e assim com os homens também. Então, não é só com mulheres, os homens também têm essa função de perpetuar o conhecimento, de transmitir ali o que é bom, de ensinar os mais jovens a agirem conforme a palavra de Deus. Então, a vontade de Deus também se expressa, também podemos encontrar a vontade de Deus na palavra dos irmãos, por meio do seu exemplo reto e santo. E por fim, no último lugar que nós podemos encontrar a vontade de Deus, lembrando que a nossa mensagem central, o crente preza pela palavra de Deus, e foi o que Josafá fez. Então, o crente preza pela vontade de Deus, e Josafá fez isso, e nós, como crentes que somos, devemos fazer igual a ele e prezar pela vontade de Deus, buscar conhecê-la. Onde? Na Bíblia, no exemplo dos irmãos, na sua conduta, nos seus conselhos e, por fim, por meio da santidade. Como assim por meio da santidade? Você vai entender com os textos que leremos daqui a pouco, nós vamos compreender que o pecado nubla, o pecado escurece o nosso entendimento. E tendo o entendimento escurecido pelo pecado, nós não conseguimos compreender, até mesmo conhecer a vontade de Deus. Nós não conseguimos fazer isso, porque o pecado escureceu o nosso entendimento. Então, quando nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de retidão, de obediência a Deus, assim como Josafá vivia, ele que derrubou os postes ídolos, buscava conhecer a vontade de Deus, tinha o favor de Deus, Deus se agradava da conduta de Josafá. Nós, agindo de modo parecido ao de Josafá, agindo em retidão, em santidade, a vontade de Deus nos é mais clara. Nós não ficamos justificando os nossos pecados. Já viu pessoas assim? Que você vai confrontá-las, a Bíblia diz que você está em pecado. A pessoa, não é bem assim, eu tenho as minhas razões, eu tenho essa e aquela desculpa. Você já viu pessoas assim? Essa pessoa está com o seu entendimento escurecido, obscurecido por causa do seu pecado. Sim. Então a santidade é um meio pelo qual nós podemos conhecer a vontade de Deus e não deixar o pecado nublar esse conhecimento. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 1, 3 e 4. Segunda carta de Pedro 1, versículo 3 e 4. Diz assim, 2 de Pedro, está quase no finalzinho da Bíblia, ó, quase lá. 2 de Pedro 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, ó, que o poder de Deus nos dá tudo o que precisamos. Para quê? Para a vida, coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é piedade? Piedade é a característica do homem pio. É o homem que teme a Deus. O homem que confia em Deus. O homem que entregou a sua vida a Deus. Deve viver uma vida de piedade. Tá? Não é dó. Não é, eu tenho piedade. Não é isso. A característica do homem que teme e obedece o Senhor. Então Deus, por meio do seu poder, nos dá tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Mas como isso acontece?
Ele dá assim, vem um raio, brum, pronto, tenho tudo. Não. Como isso acontece? De que maneira? Vejam, segue a leitura, não para aí o versículo. Pelo conhecimento, você precisa conhecer a Deus, amiguinho. Você precisa conhecer a Deus, não adianta. Não adianta, eu vou conhecer a vontade de Deus nos meus sonhos. Não, é através da palavra, através dos irmãos e através da santidade. Vejam aqui, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que tudo isso? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vejam aqui, livrando-vos da corrupção, ou seja, tornando-vos santo, tirando a corrupção, as más obras, a má conduta, as mentiras, os maus pensamentos, tirando tudo isso por meio do conhecimento de Deus, conhecimento da sua vontade. E Tito 2, rapidinho, estamos terminando aí, Tito 2:11, diz assim, Tito 2:11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vida de santidade, aqui ó, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, não sou mais ímpio, sou pio, vivendo de maneira piedosa. Ok? 3 lugares aí onde nós podemos conhecer a vontade de Deus. Na Bíblia, nos irmãos, pelo seu exemplo e através da santidade de vida. Lembrando que o pecado obscurece aí nosso entendimento para a vontade de Deus. E assim o crente preza pela vontade de Deus. Tá joia? O versículo de hoje está em Romanos 12:2. O versículo de hoje, para vocês decorarem, está em Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você vai ser feliz? Como você vai experimentar essa maravilhosa vontade de Deus? Renovando a sua mente por meio da palavra, do conselho dos irmãos e do seu exemplo e por meio da santidade. Aguardo vocês no próximo vídeo. Decorem o versículo. Tchau, tchau.